Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Para quem está em casa também, nós vamos pedir para que você possa ter esse tempo também de oração, para que Deus possa falar conosco através da sua palavra nessa noite. Paizinho, te agradecemos por esse dia, agradecemos por essa noite, por esse tempo que o Senhor preparou para estarmos aqui, debruçados na tua palavra, para aprendermos um pouco mais das verdades do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada coração, cada vida, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada pessoa que participará desse estudo essa noite. Que o poder do teu Espírito Santo possa envolver cada um de nós, para que possamos entender as verdades que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que estejamos com os ouvidos atentos, que estejamos, ó Deus, sedentos também para aprendermos um pouco mais a tua palavra. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, exorta, corrige, disciplina, que o Senhor possa fazer, ó Deus, a tua vontade prevalecer entre nós, através desse estudo que nós teremos nessa noite. Abençoe os que estão aqui na igreja, os que estão em casa, acompanhando também o estudo, que o Senhor possa falar em cada coração nessa noite. É o nosso desejo, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Antes de falar do estudo aqui, rapidinho, quero dar alguns recados importantes. Tem bastante coisa aí para o final de semana e eu gostaria de já falar aos irmãos, para quem está aqui, para quem está na igreja. Sábado vai ter o culto dos jovens às 19 horas. No domingo de manhã e à noite nós teremos uma oração especial pela vida dos homens. Então os homens, se puderem vir de azul, nós queremos orar por vocês e falar também da prevenção do câncer da próstata, né? Da importância da prevenção, tá? Então vai ter de manhã às 9h30 e também à noite às 19 horas aqui no nosso culto. E nesse domingo também nós teremos a cantina, que vai ser cachorro quente mais um copo de refri por apenas R$12. Então venha com o seu dinheirinho para que você possa ajudar a JNI. Nós faremos um trabalho agora em dezembro, é dezembro, né, Amanda? Onde vai ter o vestibular aqui na cidade. Nós estaremos na frente de uma faculdade, levando água, caneta e também um tempo de oração e uma palavra aos estudantes que estarão prestando Enem, vestibular e assim por diante. FUVEST, a gente é chique, né? Que Enem o que, né? É a USP. Nós vamos estar na frente, provavelmente vai ser da Unip, né? Se eu não me engano. Então a gente vai fazer essa cantina para levantar um dinheiro para a gente então distribuir água e caneta gratuitamente e poder evangelizar também nesse dia, tá bom? Eu acho que o mais importante é isso. Dia 26 a gente tem o chá das mulheres às 3 horas da tarde. Eu creio que a Carol já mandou o recado para vocês, né? Então todas deverão estar aqui às 3 horas, trazendo o seu prato de doce ou salgado. A igreja vai estar arcando com a bebida nesse dia, tá bom? Então venham preparadas as mulheres, e eu tenho certeza que Deus vai usar a doutora Cássia para falar ao coração de vocês. Só isso, vamos lá, para 1 Coríntios, capítulo de número 4, a lição da revista é a lição de número 7, está na página 41, para quem tem a revista acompanhar com a gente. Primeira Coríntios, capítulo de número 4, o versículo é o versículo de número 6 até o versículo de número 21, nós estaremos lendo a palavra. Então 1 Coríntios, capítulo de número 6, o versículo capítulo 4, versículo 6 até o versículo 21, nós faremos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto.
não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o que o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até o presente, ou até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbecem, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos. E se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor? E espírito de mansidão? Somente até aqui. Nani, se puder aumentar um pouquinho a luz, ela está piscando e eu estou ficando cegueta aqui, eu acho. Agora sim, obrigado, viu? Hoje nós vamos falar sobre vaidade, humildade e paternidade espiritual. Então, capítulo 4 agora, do versículo 6 até o versículo 21, ele trata da questão da vaidade, da humildade e, por fim, Paulo fala da paternidade espiritual. O alvo da nossa lição hoje é entender como é importante não ter conceito elevado de si mesmo e será desafiador ou desafiado a ser pai espiritual e agir com os filhos segundo o exemplo de Paulo. Então, duas coisas que a gente vai tratar de maneira bem específica, para que a gente possa ter um conceito, não ter um conceito elevado de nós mesmos, ou seja, tudo que eu tenho, que eu faço de bom, eu faço porque alguém me revestiu desse dom, desse poder. E quem é esse alguém? É Deus. Então, não ter um conceito elevado de si mesmo. O segundo, nós vamos falar sobre a paternidade espiritual. Esse tema aqui hoje à tarde me incomodou muito, porque ele fala de nós gerarmos filhos na fé, filhos espirituais. E aí eu fiz uma análise na minha vida. Será que nós temos gerado filhos espirituais? Será que nós temos investido tempo na nossa vida, tempo no nosso dia a dia para levar Cristo às pessoas e gerar o cristianismo no coração de homens e mulheres para que a gente possa ser um pai espiritual dessa pessoa? Se você olhar para esse ano de 2022, quantas pessoas você levou a ter um relacionamento com Cristo? Então isso é muito sério que nós vamos falar hoje. E é o que Paulo escreveu aqui aos Coríntios e a nós também. Vamos na introdução então da revista. Os cristãos de Corinto não tinham aprendido a humildade. O apóstolo confronta com esse problema, contrastando a vaidade deles com o exemplo da humildade dos apóstolos. E lembrando-os que os coríntios são seus filhos
espirituais. Então, se a gente for pegar do começo da epístola dos Coríntios até agora o capítulo 4, Paulo, ele quer que a igreja de Corinto abandone a questão da vaidade. O oposto da vaidade é a humildade. Então a igreja de Corinto, ela tinha um problema muito sério, era uma igreja muito vaidosa, era uma igreja muito soberba, era uma igreja que tinha muitos dons, talentos, pessoas exponenciais, mas eles achavam que isso era algo que o homem tinha para dar e não atribuíam a Deus. Por isso que teve problemas na igreja de Corinto. No primeiro ponto aí, nós vamos falar um pouco então das vaidades dos coríntios. Versículos 6 a 8 diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que vangloriais como se o não tiveras recebido? Então já deu para entender que Paulo aqui ele quer tratar a questão da vaidade com a igreja, né? Os crentes de Coríntios, eles eram orgulhosos e vaidosos. A causa das divisões na igreja era basicamente devido ao orgulho daquela igreja. Então uma igreja orgulhosa é uma igreja que tem muita briga. Uma igreja de crentes orgulhosos e vaidosos é uma igreja que vai com certeza ter muita briga. Por quê? Porque um quer sobressair sobre o outro. E pior do que isso, né? Causa divisão e também criam partidos na igreja. O pregador melhor é o fulano de tal, o cantor melhor é a fulano de tal, o diácono melhor é o fulano de tal. E a gente vai começando a criar líderes segundo a nossa vontade. E o pior do que isso, o que a gente faz? A gente acha que a glória é para a pessoa e não Deus que deu isso a essa pessoa, esse dom e esse talento. Eles se orgulhavam da própria sabedoria dos seus líderes humanos, que porém agiram humildemente entre eles. Então eles tinham orgulho da própria sabedoria, né? Opa, alguém abaixa aí, por favor. Eles tinham orgulho, nossa, como a gente é sábio. E pior do que isso, né? Eles tinham seus líderes como o tal. Só que os líderes, que no caso aqui é Paulo e Apolo, nesse texto aqui, eles não atribuíam essa vanglória a eles. Eles eram humildes. Paulo e Apolo, diferente do que a igreja criam, eles eram humildes. Eles sabiam que tudo que eles faziam, eles faziam pelo dom e pelo poder que Deus manifestava sobre a vida deles. Resumindo, Paulo era um bom pastor. Por quê? Porque Deus o fez um bom pastor. Apolo era um exegeta, alguém que sabia dominar a palavra, ele tinha conhecimento e sabedoria, mas ele falava: eu tenho tudo isso, não por mim mesmo, eu tenho porque Deus me revestiu disso. Agora, de quem estava o erro? Das pessoas. Elas olhavam e tinham esse orgulho, né? Algumas pessoas falam que é um orgulho santo. Não existe orgulho santo, assim como não existe mentira santa, não tem inveja santa. Eu tenho uma inveja santa, não existe. É inveja, é ciúmes, é orgulho, é vaidade, é falta de humildade, é soberba e assim por diante, tá? Os líderes não atribuíam isso a eles, eram os liderados que falam: nossa, puxa vida, Paulo é fera, né? Ele é fera, mas por que ele é fera? Porque Deus o fez dessa maneira, não por ele mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá. Quem tiver também pergunta, pode deixar aí que a gente responde depois no final. Quando o apóstolo lhes disse: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, ele referia-se às figuras dos agricultores, que está lá em 1 Coríntios 3, 6, 9. Ele também atribuiu a questão dos construtores, dos servos e mordomos. A gente já falou isso em outras aulas, tá? Que definem as características dos ministros do Senhor. Desejava que aprendessem pelas ilustrações e pelo exemplo que ele e Apolo deram, e não se ensoberbecerem. Ou seja,
O papel, tá difícil hoje minha fala, né? É muito tempo sem pregar, é um domingo sem pregar, a gente já fica assim. O papel dele, ele sabia que não era o extraordinário era Deus que fazia através da vida dele. O que é mais importante? O canudo ou o conteúdo que você está bebendo? Você fala, nossa, que canudo bonito, maravilhoso. Se não tiver um conteúdo, o canudo é apenas um objeto qualquer. O que é mais importante, né? Eu sei que na devida proporção, tá? Um vaso de barro ou uma orquídea? A mulher fica triste, né, quando quebra, lógico que um vaso, mas ela fica muito mais triste quando morre uma planta que ela tem. Então, valioso, irmãos, Paulo entendia, não era ele. Ele era um canal, ele era um instrumento nas mãos de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos o que somos, porque nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Somos ministros, somos obreiros. Ou você pode usar agricultor, construtor, mordomo, servo. Quem é o principal, né? Nós somos coadjuvante, o ator principal é o nosso Senhor Jesus. A luz que brilha através das nossas vidas não é nossa luz. Nós não temos luz própria. A nossa luz vem de Cristo. Ele disse, vós sois a luz do mundo, mas quem é luz? Jesus. Nós somos a luz do mundo porque Ele é a luz do mundo. Deu para entender isso, gente? Então vamos lá. Depois, com essa série de perguntas, o apóstolo Paulo quis mostrar-lhe que se um ministro cristão é mais talentoso do que o outro, é porque Deus o fez assim. Gente, isso deve ser tão natural a gente compreender dessa forma. Por que tem pessoas que têm mais talentos do que outro, ou dom, ou uma unção? Porque Deus quis assim. E é tão interessante que, quando a gente olha para a igreja, a gente tem que entender que a igreja é plural. Ou seja, ela tem vários tipos de pessoa, com vários tipos de dons. E cada um foi chamado para desenvolver um papel dentro da igreja, chamado corpo de Cristo. O que é mais importante, o pé ou a mão? Depende. Depende. Para comer o pé é mais importante que a mão? Não. Mas e para andar? Está dando para entender? Então Deus falou assim, fulano de tal vai ter uma unção diferente nessa área aqui. O outro vai ter uma unção diferente naquela área ali. Ele que distribuiu. Fala que é o Espírito quem distribui isso no nosso meio. Não para que a gente se vanglorie, mas para que a gente entenda que Ele faz dessa maneira para abençoar o próprio corpo de Cristo, a igreja dele que está aqui na terra, tá? Então, se alguém é mais talentoso do que o outro, é porque Deus fez assim. Eu admiro muito, né, um pregador, o Hernandes Dias Lopes. É um baita pregador da palavra, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, ele é o que é por quê? Porque Deus o fez assim. Gente, não estou tirando o mérito da pessoa, tá? O Hernandes, ele lê muito, estuda muito. Eu não estou falando do desempenho. A pessoa tem, né? Só que o poder que Deus derrama na vida, ou através dele, é diferenciado. Por quê? Porque Ele quis dessa maneira, né? Você vê que tem gente que estuda, mas não chega no potencial dele. Ele parece que pega um texto que é tão simples, ele transforma numa pregação que você fala, mas como que ele conseguiu isso? Não foi ele que conseguiu, foi o poder do Espírito que se manifestou sobre a vida dele para ele fazer aquilo que ele faz, tá? Então, Deus o fez assim. Tudo o que ele possui, seus talentos e dons, foi concedido pelo Senhor. Que motivo tem então o ministro para se envaidecer? Né? A vaidade, ela não deve ter morado ou ser abrigado no nosso coração. Então, primeiro, quem fez? Deus que fez. E é tão interessante, né? Quando a gente olha para a igreja, a gente vê isso nitidamente. Deus separa, Deus escolhe, Deus capacita, Deus unge pessoas diferenciadas no nosso meio, para que o reino dele possa subsistir aqui na terra, né? E é interessante que morrem pessoas e nascem pessoas, e sempre Deus tem, em todas as gerações, pessoas diferenciadas, né? Paulo, Pedro, vamos mais para frente, pega Martim Lutero, Calvino,
Vai um pouquinho mais para frente, John Wesley. Você vai pegando pessoas de cada época. Billy Graham, da nossa época, né? Um pregador exponencial da palavra. E tantos outros. Deus que concede isso. É Ele quem faz. Então que a vaidade e a soberba não encontrem lugar no nosso coração. Tá? Paulo, vamos na página 42 agora, por favor. Paulo dissera que haviam recebido riquezas espirituais, mas isso não lhes dava o direito de se vangloriarem, né? Lá no capítulo 1 ele fala, vocês receberam riquezas espirituais, mas porque Deus quis dessa maneira, não se vangloriem com isso. Entretanto achavam-se fartos. Aliás, é até pesada essa palavra que ele usa aqui, né? Já estáis fartos, né? Vocês já estão ricos, né? Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que Deus deu tanto para eles, eles ficaram, nossa, agora a gente está podendo, né? É igual alguém que sai da linha da miséria e se torna um milionário. Agora ninguém mais me segura. E ele estava falando assim, menos, vocês são o que são, porque eu dei essas riquezas para vocês espirituais. Viviam uma vida de conforto, tranquilidade. Tinham-se por ricos, agiam como se estivessem reinando, mas o reino ainda não havia chegado. Por isso o apóstolo expressa o desejo de que houvesse chegado o tempo para também reinar com eles, né? E Paulo fala isso, né? No versículo 8 ele fala, já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Eles já achavam que estavam por cima, mas Paulo falou, vocês não estão por cima, tá? Vocês ainda estão embaixo. É fácil nos afeiçoarmos a um líder espiritual. Quando alguém nos ajuda, é natural, ou naturalmente nós sentirmos leais a tal pessoa. Mas Paulo adverte contra a atitude de nos orgulharmos dos nossos líderes favoritos. Isso pode levar a causar divisões na igreja. Qualquer líder espiritual verdadeiro é um representante de Cristo. E nada tem a oferecer que Deus não lhe tenha dado. Então que a gente possa tomar cuidado com isso. Não tem o seu líder preferido. Meu líder predileto é o fulano de tal. E se ele cair? Né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que lembrar que todo líder espiritual, ele é um representante de Cristo. Ele representa uma pessoa que é maior do que ele. Eu e o Nano já trabalhamos de representante farmacêutico. Eu era apenas o representante. Quem me dera se eu fosse um dos donos do laboratório. Mas eu não era. Eu era um representante do laboratório. Eu ia lá, pegava os medicamentos da empresa, da indústria, fazia propaganda para os médicos, mas o medicamento não era meu, eu era um representante daquela marca. O obreiro, o pastor, o líder, ele é um representante, só que de Cristo. O mais importante não é ele. O mais importante é quem ele representa, que é a pessoa de Jesus, tá? Vamos para o segundo ponto aqui então. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, eu toco o barco. Não? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da humildade então, da questão dos apóstolos aqui. Lembrando, gente, que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto para tentar combater a vaidade, a soberba e o orgulho das pessoas que frequentavam a igreja. Agora Paulo ele vai trazer a humildade da vida dele, de Apolo e de alguns apóstolos de Cristo Jesus, tá? Então primeiro ele falou contra a atitude da igreja de Corinto, e agora ele vai falar da humildade dos apóstolos. Como que eles viviam? Porque eles eram exemplos naquela época, né? Paulo vai falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Jesus, eu sou um representante dele, tá? Então vamos lá, do versículo 9 ao 13, diz assim, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres,
e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Olha que relato que Paulo faz à igreja de Corinto. Você queria ter um currículo assim? Enquanto vocês estão sendo honrados, eu estou sendo humilhado. E as pessoas olham para nós como um lixo, uma escória da sociedade. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer com essa palavra forte que ele traz para nós aqui? Então aqui Paulo, ele contrasta a presunção dos coríntios com a condição dos apóstolos. Ele está comparando agora. Vocês são assim, nós somos desse jeito aqui. Ele está contrastando. Ele não está lamentando por um destino infeliz, mas dando a ideia de quantos servos de Deus se empenham por amor ao Evangelho. Paulo aqui, gente, ele não está esfregando na cara. Bom demais, né? Dá uma acordada aí para quem está dormindo. Paulo aqui então, ele não está lamentando. Ele não está dizendo, vocês estão bem e eu estou mal. Nossa, eu estou mal por isso. Não. Ele só está tentando dar um exemplo. Mostrando, vocês vivem na vaidade, no orgulho, e vocês têm tudo. Nós, é o contrário de vocês. E nós estamos fazendo tudo isso, no versículo 3 ele deixa muito claro, né? Ou melhor, no comentário aqui da lição, que também está no texto bíblico, ele está fazendo tudo isso, ou os servos, por amor ao Evangelho. Né? Não era para holofote, para aplausos, não. Por amor ao Evangelho. Primeiro que ele fala aí, dentro do item 2, espetáculo ao mundo. O que isso quer dizer? Primeiro, os apóstolos são comparados a criminosos condenados, como aqueles que eram obrigados a desfilar diante dos olhares de uma plateia, para serem objetos de zombaria. Resumindo, eles estavam sendo um objeto de zombaria para as pessoas. Muitos irmãos, os apóstolos, discípulos de Jesus naquela época, eles eram zombados. Era espetáculo. Depois são comparados àqueles prisioneiros que eram jogados na arena para lutar contra gladiadores e feras, observado por homens e por anjos. Alguém já assistiu um filme da época que mostra muito isso, né? Da época dos gladiadores, dos romanos. E alguns cristãos eles colocavam de propósito para lutar com os gladiadores. E pior, gente, colocavam às vezes dentro de uma arena de espetáculo com leões, com feras e assim por diante. Zombaria, né? Humilhação. E Paulo está usando esses dois exemplos para dizer, olha, nós, nesse sentido de pregador do Evangelho, nós somos espetáculos do mundo. Porque, gente, hoje os pastores e alguns líderes, como que eu posso dizer para não falar errado aqui? Mas hoje tem toda uma pompa, né? Um bom pregador hoje, ele se veste bem, ele mora bem, ele viaja bem e tantas outras coisas, nada contra isso. Mas na época de Paulo, um pregador não era bem quisto como hoje, né? Não era aquele, nossa, esse pastor é tão bom que ele parece um coach, né? Vou ouvir ele todo dia para elevar meu ânimo assim. Paulo, gente, e tantos outros discípulos, é só paulada. Não tinha pompa que tem hoje. Paulo foi preso porque ele era pregador da palavra. Já pensou se a moda pega hoje? Você quer ser pregador? Quer. Qual que é o incentivo? Você pode ser preso, perseguido, você pode passar por algumas coisas difíceis no ministério. Você quer? Acho que é melhor estudar qualquer outra coisa, menos ser pastor, líder e assim por diante. Então a gente está falando dos apóstolos que viveram dessa maneira. Espetáculo. Paulo foi decapitado, gente, por pregar Jesus. Paulo não tinha crime. Paulo foi decapitado por pregar Jesus. Pedro foi pendurado de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, se assim você preferir, por pregar a Cristo. Diz a história que
Pedro disse: eu não quero ser crucificado como meu Senhor foi. Eu não sou digno. Então pode me crucificar de cabeça para baixo. E por que, pastor? Por ser um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos lá. No 4:10 ele fala de loucos, né? Talvez usando aqui um tom sarcástico. Paulo aplica o adjetivo aos ministros de Cristo, em contraposição a sábios, que os coríntios julgavam ser, né? Ele estava talvez aqui sendo irônico, dizendo: vocês são sábios, nós não, nós somos loucos, porque nós pregamos a Cristo. Vocês se julgam sábios, mas nós não. Semelhantemente, eles se consideravam fortes, nobres, enquanto os ministros eram tidos como fracos e desprezíveis. Olha que contraste, né? Que coisa diferente. Os coríntios estavam se achando, e eles estavam: nós que somos pregadores, a gente não se acha. A gente sabe que nós somos fracos, desprezíveis e até loucos por pregarmos a Cristo Jesus. Tá? É isso que ele trata aqui no versículo de número 10. Né? Loucos por causa de Cristo, vocês não, vocês são sábios. Nós somos fracos, vocês não, vocês são fortes. Vós são nobres, nós não, nós somos desprezíveis. Né? Então ele está aqui se humilhando mesmo, dizendo que eles não eram nada, mas eles eram pregadores e amavam pregar o Evangelho de Cristo. Sofredor também. No versículo 11 e 12 ele vai falar disso. Os apóstolos aqui sofreram por amor a Cristo. Eles viviam como marginalizados, enquanto os crentes coríntios se comportavam como reis. Os seus obreiros viviam como escravos. Aplicavam-se a eles as palavras de Jesus em Mateus 8:20. Vamos ler lá? Mateus 8:20. Aí, Aninha, achou que não fosse por um texto? Mateus 8:20. Mateus 8:20, a Ana vai pôr aqui para a gente ler. Mateus 8:20 diz, né? E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos eram diferentes, gente? Não. Imagine, né, você ser chamado por Jesus, falar assim: olha, vamos caminhar comigo? Eu tenho um trabalho para fazer, e eu quero então chamar vocês para trabalhar comigo. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não tenho lugar para dormir. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho muitos bens materiais. Você toparia com eles? Esses homens aqui, no caso de Paulo, que a gente está pregando hoje, se cumpre, né? Ou se aplica essas palavras de Jesus na vida dele. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma lista dos sofrimentos no seu ministério. Eu não vou ler aqui, né? Porque a gente tem que saber que ele sofreu naufrágios, já escapou pulando de um sobrado, ele já passou perigos de estrada, foi picado por uma cobra e quase morreu, e tantas outras coisas, até ser decapitado por apenas pregar o Evangelho de Cristo Jesus, tá? Então, esse é sofredor. O ministério de Paulo, aliás, agora lembrando, não tem na revista, mas quando Jesus faz um chamado na vida dele, que foi através de Ananias, a palavra de Ananias era: fala para Paulo que ele vai ser meu ministro, e ele vai ver o quanto importa sofrer em pregar o meu nome. Você iria, Silvana? E olha, Silvana, eu te chamei para uma obra maravilhosa. Você vai ver o quanto importa sofrer para essa obra se completar. Foi o ministério de Paulo, o chamado dele. E ele cumpriu cabalmente, né? Eu não estou dizendo, irmãos, que vida de Cristo é só sofrimento. Não é isso que eu estou querendo mostrar. Mas eu estou falando que esse homem, ele suportou ser chamado de louco, de escória, espetáculo. Sofreu por amor a Cristo. É isso que eu estou querendo exaltar. Os coríntios estavam cheios de orgulho e vaidade. Paulo está dizendo: olha, é bem ao contrário daquilo que vocês imaginam, tá? E por fim, no 4, fala que ele era
lixo e escória. Essa palavra também é muito forte, né? Aliás, eu não gosto dessa expressão, né? Hoje que a nossa geração usa, né? Esse homem aí é um lixo. Eu acho que não cabe a nós, né? Mas Paulo está falando dele mesmo. Está falando daquele que prega, e no caso aqui é ele, né? Ele usa a expressão no 13. Quando caluniados procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Certa vez eles chegaram num lugar para pregar, e as pessoas daquele lugar, que eu não vou lembrar aqui de cabeça, disseram: chegou os perturbadores na nossa cidade. Já pensou? Né? Os perturbadores estão aqui. Então Paulo e tantos outros eram chamados de lixo, escória, e não eram vistos com bons olhos. Vamos para a terceira e última: as marcas de um pai espiritual. Agora Paulo fala um pouquinho da questão das marcas de um pai espiritual. Só para vocês entenderem aqui, a nível só de esclarecimento para a gente entrar nesse ponto, pai espiritual não é o pastor, tá? O pai espiritual é aquele que gera um filho espiritual, né? Às vezes você gerou filho e você é o pai espiritual dessa pessoa, segundo o exemplo que Paulo vai dar para nós. Deu para entender isso? É lógico que um pastor, um líder que está às vezes mais na evidência, acaba sendo de uma certa forma um pai espiritual de muitas pessoas, né? Mas o que gera um filho na fé é um pai espiritual. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então qualquer um de vocês que estão aqui na igreja ou que estão em casa, pode ser um pai espiritual de alguém. Ou você gera, né, esse filho, ou você adota também, né? Alguém plantou a semente, você vai lá regar, até que essa pessoa comece a andar com Cristo, tá? Então vamos lá, quais são, né, as marcas de um pai espiritual? Eu não vou ler todo aqui o texto que eu já li, eu já vou tratar. A primeira parte, o primeiro ponto das marcas de um pai espiritual é que um pai admoesta, ou seja, ele chama atenção. Se a gente pegar aqui quem é pai, chama a atenção do filho. O Adriano, o Theo, o Nani, os que estão em casa acompanhando, chama a atenção de um filho. Admoesta. A palavra admoestar significa colocar na mente, com o propósito de advertir e reprovar. Então, um pai espiritual é aquele que dá amor, mas ele também admoesta. Ele vai tentar colocar na mente, dizendo: olha, você está errado nessa atitude sua. Agora, sempre lembrar, gente, que a admoestação tem que ser feita de que maneira? Em amor, tá? O cristianismo é admoestação em amor. Certa vez eu vi uma história de uma pessoa que foi pedir para sair da igreja onde ela estava indo, e o pastor, de maneira muito ríspida, disse: se você sair da igreja, seu filho e sua filha vão morrer. Que admoestação? Isso não é uma admoestação, isso é uma maldição que a pessoa está jogando contra outra pessoa. O pai admoesta com amor. Você vai sair da igreja? Glória a Deus, está indo para outra igreja? Porque se for para sair da igreja para ir para o mundo, aí você está errado. Então tem que admoestar em amor e assim por diante, tá? Então o propósito é esse, é advertir e reprovar. Isso pressupõe que alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. O pai espiritual ou pai terreno, se você também preferir, ele faz a advertência para que a pessoa seja corrigida. Às vezes eu tenho uma péssima mania, e na verdade não é uma mania, é um erro, de usar o celular enquanto eu estou dirigindo. Isso não é mania, isso é erro. Aí a Ana me admoesta. O que é admoestar? Fernando, desliga, não é hora de responder mensagem. Então ela está tentando fazer o que comigo? Uma prática minha que precisa ser corrigida. Você está indo para um caminho errado. A gente cansa, gente, e eu falo por mim, tá? De ver acidentes acontecendo, pessoas morrendo, e às vezes a gente cai nesse mesmo erro, né? Chegou uma mensagem, você quer responder na hora. E esquece, primeiro, que é proibido por lei,
e que a gente pode colocar em risco a nós mesmos, quem está no nosso carro e a vida de outras pessoas que estão também no trânsito à nossa volta. Então a admoestação é isso, é corrigir, falar, está errado, volta para esse caminho aqui. Tá? Outra coisa importante, a admoestação, você é usado por Deus para corrigir, mas você não é usado por Deus para mudar ninguém. No sentido assim, você influencia, a mudança vem da pessoa. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente briga com pessoas que a gente ama à nossa volta, ou filhos na fé, porque a gente quer mudar a pessoa, quer que ela pense igual a gente, faça como a gente. Irmãos, o nosso papel não é mudar, é incentivar, é influenciar, é tentar mostrar que o caminho está errado, mas a pessoa tem que mudar. Então, cuidado na hora de admoestar. Faça, corrija, mas sempre o bem da pessoa. E outra coisa, quem muda não somos nós, quem muda é Deus. Você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Os pais espirituais, então, ele tem a responsabilidade de advertir, ou admoestar com amor aqueles que são seus filhos espirituais, usando como ferramenta a palavra, com vistas a viverem de modo digno de Deus. Isso aqui é muito importante. A correção tem que vir segundo o que, gente? A palavra. O problema é que às vezes a gente quer admoestar um filho espiritual, e aqui eu estou falando de filho espiritual, tá? Segundo os nossos preceitos. Não usa cabelo curto, não faz isso. Segundo a minha vontade. Segundo os meus preceitos. E a gente não tem que defender os nossos preceitos, a gente tem a palavra como padrão. O nosso padrão de vida, conduta e fé é resumido ou aplicado através da palavra. Então, quando eu vou corrigir alguém, ou você for corrigir alguém que é um filho na fé seu, ou que você lidera, ou que você ama, faça isso, mas na palavra. Não segundo experiência, segundo você ouviu de alguém, não. Segundo a palavra. É lógico, gente, que tem coisas que não são da palavra, mas que são boas. É isso, bom senso, que nem a psicóloga Cássia, ela posta todo dia algumas dicas de 2, 3 minutos no Instagram dela. Algumas coisas são bíblicas, outras coisas são técnicas. Que nem a Amanda está fazendo odontologia. Tem coisas que ela vai ver no dia a dia na faculdade, que vai ser teoria, e tem coisa que vai ver na prática. Na prática, você pode aconselhar algumas coisas. Vou dar um exemplo disso. Às vezes você vê a pessoa, na vida financeira, tomando caminhos diferentes, mas não está na Bíblia, algumas coisas que você viu. Está um pouquinho na experiência que você tem de vida, e você pode aconselhar. Não vai por esse caminho, eu já fui, me dei mal, pensa melhor, não faz isso. Às vezes não é bíblico, mas pode ser um bom conselho. Um pai é isso, tá bom? Mas o nosso padrão continua sendo a palavra de Deus. Tá? Esse é o nosso padrão de vida, de conduta, de fé. Ele também, a marca de um pai espiritual é alguém que ama. É natural que se espere que um pai espiritual ame seus filhos na fé. Ele procura entendê-los tão profundamente quanto possível e deseja a sua saúde. Procura saber em que aspectos estão fracos para fortalecê-los. Tenta descobrir as necessidades a fim de supri-las. Paulo reclama dos coríntios o fato de não ser recíproco o amor que lhes dedicava. Paulo aqui ele reclama porque ele dava muito amor àquela igreja, mas a igreja não retribuía a ele. Uma das coisas que ele reclama, não aqui nesse texto, mas em outra, é a questão salarial. Ele não tinha. E ele fala, eu não fui pesado a vocês, eu trabalhei enquanto estava no meio de vocês. Agora, a função de um pai é é dar amor, é ensinar amando, é tentar descobrir as necessidades e dar o alimento, e suprir. Ao mesmo tempo que chama atenção, é aquele que vai dar o abraço. Você quer ver uma coisa que nós como pais espirituais, e às vezes pais
carnais não fazemos, a gente, às vezes, é bom em dar bronca, não é? De corrigir. E a gente é ruim de elogiar. A gente é bom para falar, você errou nisso, naquilo, e quando acerta? Será que você não pode, parabéns porque você acertou. Parabéns porque você não teve a atitude errada que eu esperava que você fosse ter. Fale também dos pontos bons. É que dentro de um casamento, se a gente só criticar o marido ou a mulher, o que vai acontecer dentro do nosso casamento? Conflitos. A gente tenta corrigir os erros, mas quando tem os acertos, exalte os acertos. Isso é amor. Você foi muito bom, né? Essa comida sua ficou sensacional. Isso aqui ficou extraordinário, né? Nossa, você não reclamou, você fez isso, você fez... Amor também faz isso, tá? Ele gera. No 3 fala que ele gera. Paulo ilustra aqui a unicidade da paternidade. Assim como não há mais de um pai natural, não há também mais de um pai espiritual. A gente não tem 2, 3 pais natural, a gente tem um pai. Pode ser que você seja ou foi criado por uma outra pessoa que não foi seu pai, mas o de sangue é só um. O pai espiritual também, né? Eu gerei. Eu tenho uma pessoa que a gente, pela distância, acaba não conversando muito, né? E a vida também, cada um tem a sua agitação, mas ela chama Maria José, é lá de Rio Claro. E eu lembro, quando eu era representante farmacêutico, eu preguei para ela por muito tempo mesmo, gente. Aí eu saí do ramo de laboratório e não perdi o contato com ela. E ela acabou mesmo se convertendo. Os filhos dela se converteram, né, foram para Jesus também. E ela me chama de pai na fé, né? Esse exemplo me marca muito. Toda vez que ela me fala, ou que eu converso com ela, ela fala isso. Eu nunca vou esquecer que você colocou a semente de Cristo, do Evangelho no meu coração. Então, para ela, eu sou um pai espiritual, tá? E eu gero esse filho, e ele só tem eu por pai, só tem um, não tem vários pais espirituais. Deu para entender isso aí? Então ele gera. Os coríntios poderiam ter mais de um tutor em Cristo, mas não 2 pais. O pai, por definição, é o homem que tem filhos. Um cristão não pode ser pai espiritual se não gerar filhos. Ficou claro isso, gente? O pai espiritual é aquele que gera, é aquele que... É que nem o Mateus fez com a Amanda. Ele foi muito inteligente, né, esse menino. Primeiro ele pregou a palavra para Amanda. Aí ele gerou Cristo no seu coração, princesa, não foi isso? E depois ele começou a namorar com ela. Tinha suas intenções, mas a primeira era levar Cristo, né? A gente não pode brincar com coisa séria. O Rodrigo Costa, ele gerou o Ricardo. Sabiam disso? O Ricardo que prega extraordinariamente, que põe um monte de pregador no bolso aqui na igreja. O Ricardo foi evangelizado pelo Rodrigo Costa, que é diácono aqui na nossa igreja. Pai espiritual do Ricardo é o Rodrigo. Olha que interessante. A gente nunca sabe, né? Por isso que a gente tem que gerar filhos. Gera. Talvez você vai gerar um filho que vai ser, né, um Martim Lutero do século 21. Quem sabe? A gente não sabe. O fato é que a gente tem que gerar, tá? Infelizmente há muitos cristãos que nunca foram agentes de Deus para produzirem filhos na fé. É isso aqui que eu fiquei hoje pensando à tarde em casa. Será que eu tenho sido um filho ou um pai que tenho gerado filhos na fé? Pensa um pouco você, isso aqui é a parte mais importante do estudo. Né? Às vezes a gente reclama da falta de pessoas na igreja, de falta assim, falta assada, mas eu, Fernando, você, tem gerado filhos na fé? E filho, gente, vamos dizer a verdade, eu não sou pai carnal, eu sou pai espiritual de alguns. Filho dá trabalho, não dá? Adriane já falou na hora, dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Dá trabalho educar, dá trabalho corrigir, dá trabalho colocar no prumo, dá trabalho. O que Paulo está falando, ou esse texto aqui que a gente está estudando hoje, é exatamente isso, né? Que eu sou um pai
E vai dar trabalho os filhos, mas vale a pena. Vale a pena gerar filhos espirituais. Por mais que filho dê trabalho, vocês não amam eles? Pode falar, Adriane. Não ama pouco, né? Ama. Ai, na minha gravidez eu sofri. Você lembra disso, mas a hora que você pega o bichinho no colo, a hora que você dá o bichinho, né? Literalmente, às vezes. Um bichinho, né? Pega lá o nenê, depois vai passando. É amor, gente. Por mais que o pai ou uma mãe sofra, ele ama, né? E nós temos que produzir filhos na fé, né? Às vezes o filho na fé vai pedir para você orar por ele numa hora que não é, né, é importuna, né? Uma hora imprópria. Às vezes você vai ter que visitar, às vezes você vai ter que fazer alguma coisa num horário que você gostaria de descansar. É um filho na fé. É igual um filho carnal, né? Quando nasce um nenê, muda toda a rotina de uma casa, né? O nenê não é igual adulto. O nenê, se ele tiver fome 3 horas da manhã, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no pai: ô pai, mãe, estou com fome, você não faz um leitinho para mim? Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o quê? Gritar, berrar, espernear, vai acordar os vizinhos, cachorro. Filho na fé é assim. Mas vale a pena. Paulo gerou Timóteo, né? Timóteo foi um dos filhos na fé de Paulo. E Timóteo foi um baita pastor. Um baita pastor. E tantos outros que Paulo ensinou, conduziu, e ele fazia isso, ele chamava atenção, puxava a orelha quando necessário, mas ele foi gerando vidas, tá? Ele era o exemplo. Vamos lá, a gente está quase terminando, mais uns minutinhos. A questão do exemplo também, né? O pai, ele é exemplo, ou deve ser um exemplo. Um pai espiritual deve também ser exemplo para os filhos que gerou. Paulo podia dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não apenas podia dizer faça como eu digo, mas ele também podia dizer faça como eu faço. Uma das coisas que os filhos, principalmente quando está numa idade de criança, até 10, 12, 13 anos de idade, ele vê o pai como uma figura exemplar. Não é assim, gente? O pai é quase que um herói da casa. A mãe também, mas eu estou falando agora de pai espiritual. Mas o filho, ele olha e fala: nossa, meu pai é o cara, né? E tem aquela visão. Paulo está tentando dizer: seja um exemplo também. Não um exemplo desse super-herói que não existe. Porque não existe super-herói, gente. Por mais que a Marvel tente, né, fazer, e as outras, não existe. A gente sabe que não tem o Superman, não tem o Homem de Fé, não tem. É uma historinha, né? É uma fábula. Existem homens. Certa vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Ele tem um livro muito bom que fala de educação de filhos, que chama Como Flecha. Se você é pai e puder ler esse livro, é muito bom. Ele fala que quando ele errava como pastor, ou tinha uma atitude errada dentro da sua casa, ele chamava os filhos dele, que é um casal, é um menino, uma menina, e ele falava assim: olha, o pai errou nessa área aqui. A Bíblia fala que o que o pai fez é pecado, e eu estou aqui para pedir perdão porque o pai pecou. É um exemplo, não de um super-herói, não de um Superman que nunca vai errar e que vai combater tudo, não, de alguém falho, mas que assumia as suas fraquezas e as suas dificuldades. Paulo mesmo fala das suas fraquezas. Paulo fala que ele esmurrava o seu próprio corpo, gente, para não cair em contradição daquilo que ele pregava. Porque ele queria ser o quê? Exemplo, tá? Que sejamos exemplos então também para os nossos filhos espirituais. O pai também ensina, né? O pai espiritual, Paulo diz que ensinar aos coríntios por 18 meses ele ficou ali ensinando. Lembra que Jesus falou que a gente tinha que ir e pregar o evangelho
Toda criatura. Mas ele usa a expressão também, ensinar. O filho precisa ser ensinado. Hoje eu sei fazer muitas coisas espirituais porque meu pai na fé me ensinou. Assim como meu pai carnal me ensinou. Amém, gente, por isso? Ensina. A gente não sabe o tempo que a pessoa vai aprender. Uma criança demora, né, ou leva quanto tempo a aprender a andar? Ela começa a lhe dar os seus primeiros passos com quantos anos? Vocês que são mães aí. 10 meses, né? E aí é interessante, né, Dri? Porque ela começa fazendo o que primeiro? Gatinhar. E você vai ensinando. Não, vem aqui, filha, é em pé, é em pé. Aí ele vai com a perninha torta, vai andando, né? Eu estou vendo o Gael, do Felipe e da Maiara, né? Ele vai com a perninha torta, puf, cai de bunda no chão. Aí o pai fala, não, vem, vem, vem. E ele vai de novo. Vai ensinando, ensinando. Até que um dia a criança ande. Eu não vou falar que não caia, porque a gente, né, até a gente mais velho cai, mas cai bastante. Mas o fato é que ele aprendeu a andar, né? Andar de bicicleta. Quando a gente era criança, como que a gente aprende a andar? O pai vai ensinar, filho, ó, você monta, o pai vai pôr umas rodinhas do lado, você vai montar. E aí você começa a pedalar e vai, né? E aí ele fala, agora chegou num nível avançado, eu vou tirar uma rodinha. Primeiro meu pai fez isso, né? Aí você tirava a primeira rodinha, você ia cair e jogava no lado que tinha rodinha, aí você não caía. Aí você vai no nível hard, né? Que é mais do que o avançado. Agora você vai sem as duas rodinhas. Você fala, meu Deus do céu, né? Aí você vai como? Você vai tremendo, você fala, agora vai. Agora eu vou dar a volta ao mundo de bicicleta. O pai está ensinando. O filho na fé, gente, é a mesma coisa. Ele vai errar, ele vai cair. E a gente tem que ter paciência, amor e saber, filho, ó, você errou nisso, mas vai de novo. Uma hora vai dar certo. Né? Tem pessoas que têm vícios, que têm dificuldades, gente. Ninguém abandona, tem os casos, mas é raro. Ninguém abandona um vício da noite para o dia. E se a gente não tiver paciência, a gente perde os filhos na fé. E o filho pode virar um filho pródigo, alguém que vai embora. Então que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha amor, que a gente possa saber ensinar. Não deu certo? Vai de novo. Deu certo? Filho, parabéns, você aprendeu. Você não caiu, você não errou nessa área aqui, tá? Então Paulo ensina os coríntios por 18 meses. Eles tinham sido profundamente alicerçados na palavra. Gente, tem um pastor igual Paulo, sem comentário, né? O trabalho de Timóteo que Paulo lhes enviou seria lembrar e reforçar o que haviam aprendido. É por meio do ensino da palavra que os filhos espirituais são alimentados. Então Paulo ficou 18 meses, depois ele mandou quem? Timóteo. Timóteo não ia gerar filhos ali para a igreja de Corinto, tá, gente? Ele ia fazer o quê? Reforçar, reafirmar os ensinamentos de Paulo à igreja de Corinto. E é o que nós devemos fazer nos dias de hoje também. E por fim, e talvez, né, o mais importante é a questão também da disciplina. Do versículo 18 e 21 ele fala isso. Então há ocasiões em que um pai espiritual tem que disciplinar o filho. É fácil disciplinar? Não. É difícil para quem está disciplinando e é difícil para quem está sendo disciplinado ou corrigido. Mas é necessário, né? Uma criança sem disciplina, ela vira um caos. Um filho na fé sem disciplina vira um caos. Por isso que às vezes a gente vê algumas coisas nas mídias sociais e a gente fala, meu Deus, tem umas aberrações no nosso meio. Talvez nós como pais espirituais falhamos na questão da disciplina. Nós não geramos filhos maduros, nós geramos filhos mimados. O que é um filho mimado? Não sabe ouvir não.
não pode ser, não pode ouvir uma contradição, contrariado. Então, um pai espiritual é aquele que disciplina. Filho, você está errado. Ó, é até interessante abrir um parênteses aqui, né? Antigamente, um tempo atrás, melhor dizendo, antigamente é muito velho, né? A gente dizer, mas vamos falar, há um tempo atrás, um filho que errava na escola, o pai era chamado, ia lá na diretoria, né? No caso de ser menor de idade, aí a diretora ou o diretor apresentava o relatório, ó, o seu filho fez isso, 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 isso. E aí você já, ali na sala, você fala, meu Deus, agora chegar em casa, o pau vai quebrar, eu vou apanhar. E apanhava mesmo, gente. Havia disciplina. Hoje vai lá o pai do século 21. Ó, seu filho fez isso, isso. O meu filho? Não. Onde já se viu você tratar o meu filho assim? Meu filho é um rei, é um lorde. Ele só quebrou a privada da escola, destruiu o ventilador, mas ele é um lorde. Gente, Você já acha que eu estou brincando? Conversa com os professores que dão aula aqui da nossa igreja. Não tem disciplina, né? Não estou falando que são todos os pais, tá? Por favor. Tem pai que sabe corrigir, tem pai que sabe disciplinar. Mas a grande maioria, não, filhinho. Passou. Mamãe te ama, a diretora estava errada. Em casa tomava uma surra. E era surra mesmo, gente, não escapava. Ela disse, quantas vezes não apanhei de cinta do meu pai? Vocês sabem o que é apanhar de cinta? Sabe, Amanda? Que bom, né? Você sabe o quanto dói? Não, né? A cinta comia, onde o pai dava, ficava a marca. Às vezes pegava fivela. Disciplina. Tudo bem que às vezes não precisava ser desse jeito, né? Ao ponto de tomar uma surra. Mas o fato é que tinha disciplina, tá? Traz para o meio cristão isso. Eu estou falando tudo isso para trazer para o meio cristão. Temos que disciplinar. Tentar, está errado. Era para você agir dessa maneira? Eu não vou, né, dar surra em ninguém aqui na igreja. Vão lá para minha sala, não quero nem ir na sala do pastor. Não é isso. Chibatadas. Tem pastor que é assim. Né? Tinha uma líder, não vou falar da onde, eu tinha uma líder, só falei isso. Que a gente via ela chegando e falava, meu Deus do céu, dependia da fisionomia dela, a gente sabia que o pau ia quebrar. E quebrava mesmo. Mas estou vivo. E você também está vivo, porque você chegou até aqui. Tem que disciplinar, tá? Preciso falar mais coisa, gente? Acho que não, né? Disciplina é isso, é corrigir, é falar, está errado. A gente não pode ser... Tem um ditado antigo que diz, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem equilíbrio com as coisas. Seja uma pessoa equilibrada. Né? A pessoa teve um desvio de conduta, corrija ela. Discipline se for necessário. A igreja não pode não fazer nada, mas a igreja também não pode, ou você como pai da fé não pode também destruir. Você tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ter um controle emocional para gerar filhos. E depois saber corrigi-los, educá-los, discipliná-lo, amá-lo, para que ele se torne um crente, um cristão maduro, e vai atrás dos outros filhos para ele gerar também na fé cristã, tá? Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, sabedoria, para que a gente, primeiro, não seja orgulhoso, vaidoso, mas para que a gente saiba que se somos o que somos é porque Deus deu condições a cada um de nós. E por fim a questão da paternidade. Então que sejamos pais espirituais, que a gente possa gerar filhos na fé através da pregação da palavra. Nani, eu tô com ele aqui. Tá, obrigado, viu? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Deixa eu ver se tem alguém pedindo oração. A Ruth Alves pede oração pela vida dela. E a Mariana pede oração pela saúde da mãe dela, da Giselda, e pelos negócios do sogro dela, do Sebastião. E o Nádio pede oração pelo pai, está internado, né? Nós vamos orar por ele. Aqui na igreja também, alguém tem algum pedido? Seu Theo,
Quem mais? Rita, Dona Cida, Dona Lourdes. Vamos orar então, gente? Ter esse tempo aqui de colocarmos a nossa vida e os nossos pedidos diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos pela pregação da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor confirme essa palavra no coração das pessoas que ouviram, que participaram aqui desse estudo, e que possamos, ó Deus, crescer na fé. Tira de nós todo o orgulho, toda a soberba, de acharmos que somos alguma coisa. Tudo que é de bom, ó Deus, toda boa dádiva vem do céu para as nossas vidas. Que possamos olhar também de maneira saudável para os nossos líderes espirituais, que possamos olhar, ó Deus, sabendo isso, voltou. Vamos lá então. Senhor, continua na Tua presença. Nós queremos pedir para que o Senhor tire de nós, ó Deus, toda vaidade, todo orgulho, soberba, de olharmos também, como eu estava dizendo, para líderes e acharmos que eles são maiores do que o Senhor. Não, Pai. Todos nós somos o que somos, pelo poder do Teu Espírito que age em favor das nossas vidas. Nós queremos agora apresentar os pedidos de oração de cada membro, de cada irmão, de cada irmã diante de Ti, pedir para que o Senhor supra as necessidades físicas, espirituais, materiais da Tua igreja, do Teu povo, das pessoas que colocaram aqui os seus pedidos também de oração diante do Senhor, a Ruth Alves, Pai, que pede pela vida dela. Oramos também, ó Deus, em favor da Giselda, para que o Senhor dê saúde a ela. Oramos também pelo Sebastião, para que o Senhor possa abrir, ó Deus, as portas para que ele possa ter o sustento, para que ele tenha, ó Deus, trabalho, para que ele tenha as suas necessidades supridas pelo Senhor, Pai. Oro também pelo Nádio, que pede aqui oração pelo seu pai, que está internado. Tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Que o Senhor possa enviar o Teu socorro lá naquele hospital onde o pai do Nádio está internado, e que o Senhor envie salvação, libertação, cura na vida dele, em um nome de Jesus. Oramos pelos demais irmãos e irmãs que pediram aqui também na igreja, que o Senhor sustente, que o Senhor possa ouvir e responder os nossos pedidos de oração por misericórdia e graça, Pai. Que o Teu favor seja presente em cada uma das nossas vidas, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Sábado está confirmado, né? Então tem o culto aí dos jovens. Domingo de manhã à noite nós temos o Novembro Azul. Você que é homem, venha de azul, senão vocês não vão ganhar presente. E o cachorro quente também, que nós falamos no começo do estudo, R$12, vai ajudar a JNI a pregar a palavra, tá bom? Deus abençoe a todos os que estão em casa. Um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.